Amigos, tudo bem? Estamos aqui mais um dia para o nosso encontro, né? Esse encontro de reflexão sobre algum tema, de meditação, de relaxamento e de oração, né? É muito bom estar aqui com vocês. Ontem nós falamos um pouco sobre Egito, falamos sobre Ramsés II, né? E falamos, né, que não, na verdade, Ramsés II não é o faraó do Êxodo, né? Vamos dizer assim. Verificamos justamente que o faraó do Êxodo seria Tutmés III, mas, né, que foi feita essa construção. Essa construção ela parece como errada se nós pegarmos Reis, capítulo 6, versículo 1, nós vamos verificar então que o êxodo aconteceu, né, cerca de 480 anos antes do reinado de Salomão, e por isso então não podia ser Ramsés II. Vimos também, né, que houveram, melhor dizendo, né, 11 Ramsés. Né? Ramsés II foi, na verdade, um grande faraó. E durante o reinado dele, sem sombra de dúvidas, o Egito viveu um período, né, de grande prosperidade, vamos dizer assim. Foram realizadas grandes conquistas, né? Ramsés guerreou, né, com Canaã, guerreou, chegou até a Palestina, né, fez o acordo com os hititas, né, do qual nós falamos ontem. Então, isso, é claro, né, coloca Ramsés como figura de destaque, e com certeza, né, Ramsés é que vai aparecer quando esse texto, né, do Êxodo de fato for ser escrito lá no momento do exílio da Babilônia, né, que é quando esses textos, então, do Pentateuco, na verdade, que representavam uma tradição oral, foram então transcritos, né? É muito importante que nós contemplemos então tudo isso. Eu quero dar assim uma boa noite para todo mundo que já entrou aí no ar, né? A Rose Angelose já está assistindo, a Aline Cândido também já está aí assistindo, né? Nós temos, né, que o André Quintino também já está aqui conosco, né? E nós vamos dar início, né, a esse trabalho do dia de hoje. Eu queria começar justamente lendo para vocês um pequeno texto, né, um pequeno texto que diz assim: aquele que inaugurou a existência pela primeira vez, que veio à existência no começo, sem que seu aparecimento seja conhecido. Não há Deus que tenha vindo à existência antes dele. Não houve outro Deus com ele para modelar suas formas. Não houve mãe que formasse seu nome. Não houve pai que o gerasse e que dissesse: fui eu. Ele é aquele que formou seu próprio ovo, o poderoso cujo nascimento é misterioso. Ele criou a perfeição, o Deus divino que veio à existência por si mesmo. Todos os deuses vieram à existência depois que ele se deu um começo. Talvez, se nós pegássemos esse texto para ler, sem atentar para a sua origem, como eu tentei fazer agora com vocês, nós diríamos que é um salmo, né, ao Deus, né, ao Deus Todo-Poderoso, a Yahvé, né? Mas não. Esse é um salmo, sim, mas é um salmo composto para Amon, o deus egípcio Amon, né, que os egípcios, por sua vez, identificavam como o grande e poderoso Deus, o Deus primordial, né, o Criador de todas as coisas,
o Criador, né, dos outros deuses e dos seres humanos. Né? Então, vejam, aí vocês vão dizer, mas tá, Gilberto, e daí? Por que você está começando com esse texto? Antes de eu responder para vocês, eu queria ler um trechinho de um outro texto egípcio. Ele diz assim, a ele pertence o homem flexível, dócil à sua inspiração. Ele é mais útil do que milhões, a quem colocou no seu coração. Em seu nome, um só homem tem mais força do que centenas de milhares. Bom defensor daquilo que é justo, Deus benfazejo, que aproveita todas as ocasiões para agir sem necessidade de estímulo. Vejam então, né, nós temos aqui mais um texto, então, em que se nós excluirmos as afirmações do nome de Amon, né, se nós excluirmos o nome Amon, vai parecer um salmo, né, do livro de Salmos, vai parecer um texto judaico, vai parecer um hino cristão, na verdade. E por que então? Porque na verdade nós estamos falando, eu já sinalizei isso ontem para vocês, né? O povo hebreu de verdade não existiu, né, como um todo, né, antes dos 40 anos de deserto e da sua entrada em Canaã. Na verdade, nós temos que o povo que estava dentro do Egito, por sua vez, fazia parte de aquilo que nós chamamos povos semitas. Eram povos que viviam no deserto e que migravam de um lugar para o outro. Ah, Gilberto, mas e as 12 tribos de Israel? As 12 tribos de Israel são tribos semitas. Veja, tudo que nós temos foi consolidado muito tempo depois. E essa consolidação veio a partir de tradições orais que foram se firmando cada vez mais. O povo hebreu, na verdade, herdou tradições dos mais diversos povos, em especial do povo egito, mas herdou tradições também da Mesopotâmia, sem sombra de dúvidas. Se nós formos pegar lá o texto em que Deus manda Abraão oferecer a ele o seu próprio filho, nós temos que nos reportar ao fato de que Abraão é proveniente de Ur, né? Região justamente da Mesopotâmia. E naquela região se faziam sacrifícios humanos. E havia justamente uma época do ano, né, em que se sacrificavam crianças para Baal. O que nós temos ali naquela representação é que justamente, né, num dado momento, né, Abraão, por sua vez, não faz o sacrifício a seu filho, porque ele mostra, e o texto quer dizer isso, Abraão, né, abandona os deuses estrangeiros, abandona, estrangeiros entre aspas, né, abandona seus antigos deuses e se torna fiel a Yahvé. Então Deus envia para ele um carneiro, né, envia um anjo que lhe entrega um carneiro para que ele fizesse o sacrifício. Né? E essa relação mágica com os deuses, né, e com Yahvé, no caso da nossa tradição judaico-cristã, é muito comum, é marcante. Né? Nos textos do Antigo Egito, nós encontrávamos isso de forma bastante comum. Se nós pegarmos o livro dos mortos do Antigo Egito, nós vamos encontrar lá uma série de fórmulas mágicas.
E essas fórmulas mágicas tendem a garantir, né, que o morto vai chegar ao tribunal de Osíris e lá vai ser absolvido. E ele sendo absolvido, isso era muito importante, porque ele reassumia o seu corpo e entrava, né, para o paraíso, os campos elíseos. Essas tradições todas foram herdadas pelo povo hebreu. Né? Ele vai herdar tradições egípcias, ele vai herdar tradições cananeias, ele vai herdar tradições mesopotâmicas, e elas vão sendo consolidadas com o passar do tempo. A própria Páscoa, né, como nós conhecemos, por sua vez, é uma dessas questões. Se nós formos observar, tomando justamente o livro do Êxodo, né, nós temos então que lá no capítulo 12 fica estabelecida a celebração da Páscoa. Diz assim: disse Yahvé a Moisés e a Arão, na terra do Egito, este mês será para vós o princípio dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro por família, um cordeiro para casa. Mas, se a família for pequena, para um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano. Né? Vamos só parar aqui um pouquinho. Primeiro, nós estamos vendo aqui, né, o estabelecimento de uma espécie de festa das colheitas, né, uma festa anual que marca, né, o fim do inverno, né, e o início, né, de um novo ciclo. Marca o início de um novo ciclo, então. Então, a informação primeira aqui é que essa é uma festa que marca o início de um novo ciclo. Veja, existe uma exigência, que seja um cordeiro macho, tá? Com, no máximo, 1 ano, de preferência com menos de 1 ano. Né? E cada família vai escolher um cordeiro do tamanho ideal para o seu consumo. Se ela não puder consumir sozinha, ela vai chamar uma outra família. Por que tem que ser o cordeiro macho? Por causa das leis de puro e impuro estabelecidas pelos judeus. O cordeiro fêmea, né, com 1 ano, já entrou no cio, já menstruou, tornou-se impuro. Só que essas leis de puro e impuro, né, na verdade, já estavam estabelecidas no Egito Antigo. Já estavam estabelecidas na Mesopotâmia. Lá no Egito, o sacerdote, antes de entrar no Santo dos Santos, não tem isso entre os judeus? Entre os hebreus? Não era uma vez por ano que o sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer o incenso? Pois é. O Santo dos Santos era um compartimento dos templos egípcios. Era o lugar onde o sacerdote entrava em contato com o próprio Deus. E os sacerdotes de Amon sempre foram os principais sacerdotes da religião egípcia. E Tebas, por sua vez, sempre foi, né, a cidade de Amon. Né? E lá se faziam, então, essas grandes celebrações. Mas o texto vai continuar.
texto vai continuar e diz, né, vós escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardareis até o 14º dia desse mês. Né? Aqui nós vemos então, olha, e toda a assembleia da comunidade de Israel o imolará no crepúsculo. Né? É o 14º, né, do Nissan. Né? Porque na verdade nós estamos falando aqui não de um calendário solar como o nosso, mas aqui está se estabelecendo o calendário lunar, que é adotado pelos judeus. Ok? Este calendário também foi adotado depois. Né? Então isso denota que esta celebração que aqui está estabelecida, ela na verdade, né, é fruto justamente também de uma tradição, né, que foi sendo gradativamente estabelecida. Também os nossos rebanhos irão conosco, não ficará uma unha, porque deles haveremos de tomar para servir a Yahvé nosso Deus. E nós mesmos sabemos como servir Yahvé quando chegarmos lá. Observem, tá? Aqui nós temos então já uma mudança, com um detalhe, né? A maior parte das pessoas que saiu do Egito ainda não era servidor de Yahvé. A prova disso é muito simples. Num dado momento, Moisés sobe ao Monte Sinai, né, e demora muito. Né, e o que acaba por acontecer, né, é que o povo começa a reclamar. E daí então, eles doam ouro e pedem a Arão, né, que lhes faça um ídolo. E quando Moisés volta, eles estão dançando e cantando a este Deus, que é um touro, o bezerro de ouro, vamos dizer assim, né? Que é um deus egípcio, Eles estavam cultuando o deus egípcio quando Moisés voltou, e Moisés se revoltou contra isso, quebrou as tábuas, etc. Aquela história toda que vocês conhecem, né? Voltando ao filme Os 10 Mandamentos, né? Certo? Que a gente vê lá no filme de uma forma assim, forte, né? O Charlton Heston fazendo isso, tá? Só que isso denota que esse povo ainda não é totalmente monoteísta. Eles estão seguindo alguém. Este alguém, né, tinha uma tradição monoteísta que ele já conhecia do Egito, porque nós vimos logo no começo desse nosso encontro que Amon, por sua vez, é tido como o Deus primordial, uma espécie de Deus único do qual se originaram todas as coisas, né? E aquele texto, quer queira, quer não, lembra o texto inicial do Gênesis, né? Então Moisés já tinha esta informação. A tribo de Jetro, e ele se casa com a filha de Jetro, era uma tribo que cultuava Javé, ou Yahvé, como vocês quiserem, né? E daí então, que enquanto está com Jetro, né, ele, por sua vez, tem o seu encontro com a sarça ardente, e a sarça ardente diz para ele que, quando ele pergunta o nome, né, responde: eu sou aquele que sou. Né? O eu sou, por sua vez, né, é que identifica este ser, né, supremo,
né, que está acima de todos os outros deuses. Não existe nenhum como ele. E a partir daí, então, veja, nós vamos encontrar que lá no Novo Testamento, né, Jesus, reafirmando que é o Filho de Deus vivo, né, que é justamente o Verbo que se fez carne, que é aquele que está desde o princípio dos tempos, vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou caminho, verdade e vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água viva. Reportando justamente, né, ao fato de que Jesus de Nazaré, né, é aquele que sempre existiu e que está presente desde muito antes do Êxodo. E é por isso que João, né, o Evangelho do discípulo amado, como vocês quiserem, né, vai dizer justamente que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? Então, é importante que nós compreendamos isso. Tá? Esse texto aqui do Êxodo é um texto que foi sendo construído, né, dentro dessa tradição hebraica. E eu não estou falando ainda em judaísmo. Judaísmo é uma outra coisa. Judaísmo é uma outra coisa. Judaísmo é uma cultura. Né? O indivíduo pode ser judeu em qualquer lugar do mundo. Porque nós falamos de uma cultura judaica. Ok? Tá? O judaísmo, então, é uma cultura. Né? Eu estou falando do povo hebreu. O povo hebreu, então, vai consolidando gradativamente as suas tradições. Né? Nós vamos ver, né, que vai seguir em frente, e daí Deus vai dizer: passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito, todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e eu, Yahvé, farei justiça sobre todos os deuses do Egito. Né? Então veja, né? Yahvé se coloca acima e faz a justiça sobre todos. Né? Yahvé dizima, porque aqui já começa a se fazer presente, né, uma tradição do povo hebreu, que é a do Deus dos exércitos. Né? É o Deus que vence todas as batalhas, né? É o Deus que destrói o inimigo. E lá no canto de vitória, né, lá em Êxodo 15, nós vamos encontrar justamente isso. Né? É o Deus que destrói carros e cavaleiros e destrói todo o povo do Egito e assim por diante. Né? Agora, eu pergunto, o mesmo Deus que criou o povo hebreu não criou também o povo egito, o povo mesopotâmico, o povo chinês? É diferente? Não, não é. Mas veja, aqui existe toda uma tradição, né, estabelecida, que já, né, tem uma origem muito maior, muito anterior, desculpem. E nós vamos encontrar lá, no princípio, quando Deus fala com Abraão, ele diz: farei de ti, né, uma grande nação. Né? E os teus descendentes serão em número tão grande quanto as estrelas do céu e os grãos de areia da praia. Em suma, é isto que vai representar
toda a base dos textos sagrados do povo hebreu. Né? Boa noite a todos que chegaram agora, né, e estão chegando por aí. Né? A Melzinha Carneiro está dando boa noite, o Wesley também. Né? Pois a Sônia também deu boa noite agora há pouco para a gente. É importante que nós observemos, né, essas questões. Por quê? Porque nós estamos construindo, né, nós estamos observando, a Giane está dizendo que está aqui também, nós estamos observando que eles vão construindo uma tradição que está fundada justamente nessa ideia de um Deus guerreiro, de um Deus que destrói o inimigo, né, e de um Deus que fará deles um grande povo, que é o oposto do Deus que Jesus vai vir mostrar. Né? Lá na frente, né, o Deus que Jesus vai vir mostrar é o Deus da misericórdia, é o Deus do amor, é o Deus da justiça. Né? Então, aí também nós vamos encontrar a diferença, né, entre o Antigo e o Novo Testamento. Né? Mas são coisas para a gente falar mais profundamente, né? Talvez num outro momento, ok? Eu queria seguir, porque logo em frente, então, nós temos, né, que o sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, e não haverá entre vós flagelo destruidor. Né? O que seria, né, flagelo destruidor? Pelo que a gente sabe, a tradução mais correta seria: não haverá contra vós golpe exterminador. Né? E essa tradução é muito mais interessante para a gente porque reforça aquilo que eu coloquei para vocês, que aqui se constrói aquela imagem do Deus dos exércitos, do Deus exterminador. Mas por que será que um povo tem tanto interesse, né, em reforçar a imagem de um Deus exterminador? Ora, nós já vimos ontem, eu vou repetir hoje. Esses textos, na verdade, estão sendo todos consolidados durante o exílio babilônico. Né? Naquele momento, mais especificamente, é que tudo isso está ganhando elaboração. Né? E vão ser reelaborados posteriormente. Né? Haja visto a reforma deuteronomista que virá depois. Né? E vão sofrer outras influências. Né? E é importante isso. Né? Por quê? Porque quando isso está sendo elaborado, existe um imperador, existe um rei, Nabucodonosor, que lhes está impondo, inclusive, uma religião que eles negam. A religião deles está consolidada, está formada por tradições orais, sem sombra de dúvidas. Né? Mas aquela religião monoteísta entra em choque com a religião, né, dos babilônicos. Né? Mesmo que no passado os povos semitas, né, também tinham práticas de sacrifícios humanos, etc., tudo mais, não é só isso. Não é só isso. É porque ao impor uma religião, né, nós temos também uma ação coercitiva, né, que tenta modificar a maneira de ser, as crenças de um povo. Veja, as pessoas acham que as imposições ditatoriais, por sua vez, né, acontecem somente quando se refere a uma forma de pensar diferente da minha. Não. Na medida em que eu
tento impor a minha forma de pensar para alguém, obrigo essa pessoa a acreditar que aquilo que eu estou colocando é verdade absoluta, né? Eu estou agindo coercitivamente. E justamente é desta coerção, é desta imposição que marginaliza, que aprisiona, né? Que aqueles homens, né? Que aqueles hebreus estão fugindo. Né? Eles vão ser muito criticados. Os romanos, então, vão criticá-los e muito. Os romanos vão chamar os hebreus de preguiçosos. Onde já se viu um povo que não trabalha de sábado? Porque ele não trabalha no sétimo dia. Para os romanos, os hebreus eram o povo mais preguiçoso no mundo. Né? Os romanos molhavam o próprio calcanhar porque eles tinham dias fastos e dias nefastos, né? Nos dias nefastos, tinha gente que nem botava o pé para fora de casa. Dia nefasto, por exemplo, se tivesse acontecido uma erupção vulcânica, né, aquele dia era considerado, então, um dia nefasto. E eternamente, aquele dia ficaria marcado. Né? Mas, independente de qualquer coisa, veja, né? Porque os romanos vão julgar os hebreus a partir da sua cultura, a partir do seu referencial. Né? Assim como os hebreus também, né, julgaram as outras culturas a partir do seu referencial. E naquele momento Nabucodonosor julgava a cultura hebraica e pensava da seguinte maneira: a melhor maneira de dominar um povo, né, é pegá-lo pela questão religiosa. Se eu conseguir modificar o pensamento religioso deste povo, eu estarei dominando. Pasmem, né? Mas esse foi o mesmo argumento usado pela CIA na América Latina, né, nos anos 60 e 70 do século passado. Né? Eu estava escrevendo a minha tese de doutorado e depois escrevendo o livro Igreja e Poder, Igreja, Estado e Poder, e tive acesso a documentos que demonstravam nitidamente, com todas as letras, né, que foi feito todo um levantamento e verificaram que o povo latino-americano é um povo muito marcado pela questão religiosa. Né? E que se, né, fosse possível controlar esta visão religiosa, né, isso enfraqueceria qualquer outra forma de reflexão. Inclusive, né, nos anos 70, a teologia da libertação. E como consequência disso, banharam a América Latina, né, com toda sorte de ministros religiosos das mais diversas denominações. Mas todos eles estavam associados a uma estrutura, né, de poder. Ok? Isso aconteceu conosco recentemente. A maior prova disso é o Padre Patrick, né, que andou por toda a América Latina, né, com o terço na mão, né, falando sobre Deus, pátria e família, né, e arrebanhava milhares de pessoas, e nem o superior da congregação dele, que era a congregação do Sagrado Coração, sequer sabia, né, que ele estava sendo pago pela CIA. Só foi saber muito tempo depois. Inclusive pediu que o Padre Patrick deixasse a congregação do Sagrado Coração. Né? Então vocês vejam, né, num momento de resistência, então, né, é que esses textos estavam sendo escritos. Né? E é claro,
né, que mais do que nunca aquela ideia do Senhor dos exércitos, do Senhor vencedor de batalhas, né, do Deus exterminador, como aparece aqui, é que vai ser reforçada, sem sombra de dúvidas, né? Logo em seguida, né, nós vamos ter então que Deus estabelece a festa dos ázimos. Né? Durante 7 dias comereis pães ázimos. Desde o primeiro dia tirareis o fermento de vossas casas, pois todo o que comer algo fermentado, desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. No primeiro dia tereis uma santa assembleia, e no 7º dia uma santa assembleia. Nenhuma obra se fará neles, e vós preparareis somente o que cada um deve comer. Observareis, pois, a festa dos ázimos, porque nesse dia é que fiz o vosso exército sair do Egito. Vós observareis este dia em vossas gerações, é um decreto perpétuo. No primeiro dia do mês, no dia 14 do mês, à tarde, comereis os ázimos, até a tarde do dia 21 e 1 do mesmo mês. 21 do mesmo mês, desculpe, pessoal. Durante 7 dias não se achará fermento em vossas casas. Todo aquele que comer o pão fermentado será eliminado da comunidade de Israel. Horas, esta festa dos ázimos era uma festa presente em Canaã, presente no Egito e presente na Mesopotâmia. É uma festa que se realiza, né, como uma espécie de festa da primavera, né, quando se sai do inverno, né, e se entra então na primavera. Né? É um momento então de preparação para um novo tempo, um momento de preparação, né, para uma nova etapa. Né? No inverno, na verdade, tudo morre. No inverno tudo morre. Né? De repente, né, a primavera vai trazer nova vida. Né? E naquela região nós temos que isso é uma questão marcante. Né? Por quê? Porque nós vamos ter grandes chuvas, pessoal. A terra vai ficar coberta. Né? Nós vamos ter que a plantação morre, nós temos que animais vão morrer, etc. E tudo aquilo vai formar uma espécie de um humus. Quando a água baixa, né, nós temos então que os egípcios vão plantar sobre aquele humus. E daí então a vida brota de novo. Né? Por isso não vai se comer fermento, para não se ofender o Deus. Em Canaã era a mesma coisa, na Mesopotâmia era a mesma coisa. Né? E os hebreus tornaram isso uma festa associada ao Pessah, a Páscoa, a passagem. Passagem para uma nova vida, né? A libertação do Egito. Entretanto, como vimos, este povo sai do Egito, né? Se une ao povo que estava no deserto, se une aos Apilus, se une à tribo de Jetro, né? E vai percorrer, atravessa o Mar Vermelho, né? E vai percorrer todo o deserto. Vai se acampar, né, nas proximidades da entrada de Canaã, e ali então inicia toda uma luta para a ocupação de Canaã. Sendo que já haviam alguns semitas, né, hebreus, entre aspas, semitas,
que habitavam Canaã. Durante esse tempo, nós vamos ter justamente o quê? Uma fase de organização desse povo. Uma série de tradições vão se somar, né? Vão se estabelecer as leis litúrgicas, né? Presentes no livro do Levítico, né? E no Números, por sua vez. Esse povo vai viver o tempo dos juízes, até que se consolide mais para frente a monarquia em Israel. Monarquia que vai começar com Saul, depois com Davi e daí com Salomão. Eu quero que nós entendamos então, né, é que a Páscoa vai representar isso. Ela representa sim uma libertação de um regime considerado opressor. Ela representa a libertação de populações, né, que acreditavam ser possível encontrar um novo território, encontrar terras onde elas não estivessem submetidas a um poder imperialista, um poder de um faraó, o poder de um rei, né? Grupos de pessoas que vão assimilando tradições, né? E que vão se organizando, né? Adquirindo harmonia. Eu digo sempre que nós devemos sempre lembrar que num dado momento as pessoas estão soltas no ambiente, tá? Com o passar do tempo, essas pessoas, né, começam a se harmonizar. Esse processo de harmonização, por sua vez, vai fazer com que as pessoas se unam. E elas vão formando famílias, né? Essas famílias vão estabelecendo regras. Com o passar do tempo se organiza, né, a instituição família como tal. E organizada a instituição família como tal, nós vamos verificar que famílias diferentes têm formas de viver diferentes, né? E por isso então vai aos poucos se institucionalizando a família. Institucionalizada a família, vão surgir as mais diversas crenças, né? E essas crenças, né, aos poucos também vão se somando, vão se definindo, né, até que se institucionaliza uma religião. E a partir daí, então, há a necessidade de se estabelecer normas de vida. É assim que nasce o direito. E para cuidar do direito, é necessário se estabelecer o Estado. Esse é um processo que favorece, então, o nascimento dos povos, o nascimento das sociedades. Eu estou simplificando, é claro, isso vai acontecer no decorrer de séculos, né? Mas não pode ser esquecido, vamos dizer assim, né? E é claro, isso aconteceu também com esse povo hebreu, né? Então deixaram aquela situação, tornaram-se literalmente, né, povos semitas sem terra, que vão disputar e conquistar as terras dos cananeus, né? E lá vão estabelecer então o reino de Israel, né, que vai se estender, né, pela Palestina e assim por diante.
e depois vai sofrer uma série de dominações, né? A dominação babilônica, a dominação persa, né? A influência grega, e sem sombra de dúvidas, no século I a.C., a revolta dos Macabeus está associada justamente a essa influência da cultura grega, né? A presença forte da cultura grega na cultura hebraica. E por fim a dominação romana, né? Que vai ser tão longa, né, quanto as anteriores. Agora, é importante observar o seguinte: em todos esses processos de dominação, os hebreus foram assimilando elementos de outras culturas. A própria tradição apocalíptica presente entre os hebreus, né, existe entre os persas, né? E a ideia, né, de um conflito entre um Deus do bem e um Deus do mal, né, presente entre os persas, vai ser traduzida nos textos apocalípticos das Sagradas Escrituras, seja em Daniel, seja no próprio livro do Apocalipse, né? É importante que nós verifiquemos isso, né? Porque nós descobrimos isso a partir do quê? Das construções literárias desses textos, né? E daí, então, comparando com outros textos, vamos verificando as suas influências, né? De repente a gente continua falando um pouco mais sobre isso, eu falo demais, eu sei, né? Mas eu queria inclusive que a gente pensasse nessas coisas agora que nós estamos justamente no momento de Páscoa, preparação para a Páscoa cristã, né? Nós já fizemos mais ou menos a relação, essa relação com a Páscoa cristã, né? Com a figura de Jesus, eu sou, né? Reafirmando ser, né? O Filho de Deus vivo, etc. E para nós cristãos, essa Páscoa, né, já ganhou também múltiplos significados. Ela já foi representada das mais diversas maneiras. Hoje em dia é muito tradicional o chamado ovo de chocolate, ovo de Páscoa, né? Mas os símbolos pascais, eles também são plenos, né, de significados e bastante interessantes. Talvez esse ano nós tenhamos um pouco de dificuldade, né, para comprar o nosso ovo de chocolate, né, etc. Eu sei que nós podemos fazer essa compra pela internet, muitas pessoas vão fazer isso, né? Outras pessoas não vão conseguir fazer. Nós estamos atravessando um período de quarentena e ele, sem sombra de dúvidas, está sendo marcado também por sérios problemas econômicos, né? Porque infelizmente nem todas as coisas foram planejadas como deviam ser, né? E eu não vou entrar nem no mérito dessa questão, todos vocês acompanham a imprensa, sabem do que eu estou falando. Por isso, nesse tempo de quarentena, eu acho que a gente podia voltar um pouco ao passado. No passado, quando os ovos de chocolate ainda não eram tão comuns, tão famosos, às vezes as nossas avós, as nossas bisavós, as nossas mães começavam a preparar as festas bem antes, né? Nessa época já começavam a fazer biscoitos e guardavam em latas, né? Preparando tudo para fazer aquele bolo de banana coberto com chocolate, né? Às vezes era o bolo de cenoura coberto com chocolate. Por que faziam isso? Porque aproveitavam todas as coisas de época, né? Que pudessem
ser utilizadas na celebração, né? O chocolate utilizado ainda era feito com açúcar, às vezes, né? Era o famoso Nescau, chocolate em pó, etc. Era isso que eles utilizavam, né? E faziam uma grande festa, né? Tomava-se com chá, com café, né? Na minha infância era tubaína. Eu sou velho, né? Na minha infância era tubaína, né? E as famílias se encontravam e faziam uma grande festa. Eu acho que é momento de pensarmos isso, porque daí a gente pode planejar a família toda junta, né? Toda unida, né? Cada um vai fazendo uma coisa, né? Guardando todos os cuidados, né? De estar sempre lavando as mãos, né? De estar sempre higienizando todas as coisas, de guardar, né? Um certo distanciamento, mais por cuidados, né? E reunir a família, né? E rezarmos juntos, né? E daí então comermos juntos, né? Comermos a nossa Páscoa, né? Que pode ser tão doce ou mais doce do que aquela com chocolate. Então, nesse momento, nós vamos passar já para a segunda parte, né? Que é aquele nosso momento de relaxamento. Eu pediria então que vocês se colocassem numa posição confortável, né? Pode ser sentado, pode ser deitado, né? Como vocês quiserem e como for possível nesse momento, né? E que vocês fechem os olhos. Fechem os olhos para que nós possamos então dar início, né? Vamos iniciar com o nosso exercício de respiração, inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Vamos agora voltar o nosso pensamento para os nossos pés. E vamos começar a sentir os nossos pés inchando, inchando, inchando. Agora são as pernas. As pernas começam a inchar e elas incham, incham, incham. Os quadris
os quadris começam também a inchar. E eles incham, incham, incham. Agora é o plexo solar que vai inchando, inchando, inchando. Agora é o nosso tronco. O tronco vai inchando, inchando, inchando. Agora as nossas costas começam a inchar, inchar, inchar. Agora são os nossos braços e as nossas mãos que vão inchando, inchando, inchando. Agora é o nosso pescoço e a nossa cabeça que começam a inchar, inchar, inchar. E o nosso corpo está como que colocado dentro de uma grande armadura. E sobre a nossa cabeça, um grande capacete. Agora nós vamos visualizar duas mãos fortes e luminosas. Essas mãos se colocam sobre os nossos pés e daí então elas se colocam por dentro da armadura pelos nossos pés e começam a subir, rompendo esta armadura, quebrando-a em 1000 pedaços e liberando faíscas luminosas. As mãos passam pelas pernas e vão rompendo toda a armadura, chegam aos quadris, rompem toda a armadura, ela se quebra em milhares de pedaços e libera faíscas. As mãos agora sobem pelo plexo solar, pelo tronco e vão rompendo a armadura. Descem pelos ombros, pelos braços, pelas mãos, quebram essa armadura. Agora, elas se colocam na altura do cóccix e vão subindo e quebrando toda a armadura que está pelas costas. A armadura se quebra em milhares de pedaços e libera faíscas. As mãos se colocam então agora na altura do pescoço e se colocam por dentro pela cabeça e rompem todo o capacete, liberando toda a energia negativa. Liberando todo o medo, toda a tristeza,
toda angústia, tudo é jogado fora. Foi embora juntamente com a armadura e as faíscas. A mão ou as mãos se colocam agora sobre a sua cabeça. E do céu vem um grande facho de luz multicor. Essa luz penetra pela sua cabeça e vai inundando todo o seu cérebro, todo o seu sistema nervoso, o seu aparelho visual, o seu aparelho auditivo, o seu aparelho olfativo, o seu aparelho gustativo. Ela desce pela faringe, pela laringe, chega ao esôfago, ela inunda os pulmões, o coração, ela inunda o estômago, o fígado, os rins, os intestinos, a vesícula. Ela inunda toda a região sexual. Ela desce pela coluna vertebral e se espalha, inundando de luz. Ela desce pelos braços, pelas mãos, pelas pernas, pelos pés. Contemple-se. Você é um ser de luz. A luz do amor, da saúde, da vida plena se faz presente em você. Vamos agora voltar, começando a mover primeiramente os dedos dos pés. Agora vá movimentando lentamente os pés, vai mexendo as pernas, os quadris, os braços e as mãos. E agora abra os olhos devagar, lentamente. E seja bem-vindo a este novo momento. Tudo bem, pessoal? Mais tranquilos? Mais relaxados?
Boa noite, Wellington. Eu não respondi antes porque a gente estava começando o relaxamento. Tudo bem, Leciano? Estou vendo que você está aqui conosco também. Bom, terminamos então essa segunda etapa desse nosso encontro diário. Falamos um pouco, né, sobre a formação das tradições hebraicas, etc., as tradições relativas justamente a Pessah, a Páscoa, né? Fizemos o nosso relaxamento e agora então, para a gente encerrar, nós temos aquele nosso momento de oração, né? Nós, primeiramente, relaxamos, etc., nos energizamos e agora então vamos doar um pouco, né, dessa energia, né, para as outras pessoas, né? Que bom, Giane. A Giane está dizendo que se sente renovada. Que bom, que maravilha, né? Então vamos lá, né? Ontem nós rezamos pelos cientistas, pelos médicos, né? E eu queria continuar rezando pelos cientistas e pelos médicos hoje, principalmente por todos os profissionais de saúde, né? E pelos cientistas, para que, pedindo a Deus, né, que ilumine as mentes, né, que lhes dê inteligência, ciência, né, e que eles possam encontrar um remédio, né, para essa Covid-19, né, e, quem sabe, também uma vacina para essa Covid-19. Mas eu, mais uma vez, quero rezar também pelo povo africano. E quero rezar pelo povo africano e pelo povo das nossas comunidades, das nossas favelas. O povo africano porque esse povo, na verdade, mais uma vez está esquecido. Nada se fala sobre África nos noticiários sobre a Covid-19, né, sobre o coronavírus. E o coronavírus já chegou na África, né, está afetando já milhares de pessoas, inclusive no Egito, na Argélia, né, que fica naquela região do norte da África, ok? Mas na África subsaariana, onde justamente nós temos a parte mais pobre e sofrida da África, né, ele também já chegou. Então, além do Ebola, além do HIV, né, além da fome, além da exploração que a África sofreu, tá, fosse no primeiro colonialismo, né, no chamado antigo sistema colonial, ou no novo colonialismo, ou mesmo nos dias atuais, ela ainda agora tem também mais este problema, né? E mais uma vez ela continua esquecida, né? Então, vamos isso mesmo, Giane. A Giane está dizendo que pediu pelos africanos para fazer uma grande corrente de fé, né? E vamos fazer isso. Vamos rezar, né, nesse momento. Vamos pedir então ao Deus da vida, né, ao Senhor da nossa existência, né, que conceda justamente inteligência, ciência, né, aos profissionais de saúde, aos cientistas, né? Vamos pedir ao Senhor da vida, né, que nos auxilie a auxiliar este povo sofredor das nossas comunidades mais carentes, né, e especialmente pedindo, né, pelo povo africano, da África do norte da África subsaariana, né, que estão sofrendo, né, que seja possível
né, eu não digo nem suportar, meu Deus, tá? Mas que eles possam ser beneficiados, né, com as tuas graças, porque eles são os que mais sofrem. Eles são os que menos acesso têm à medicina da terra. E eles são os que mais precisam de vós, Senhor, médico dos médicos. Por isso nós pedimos, por cada um dos teus filhos que sofrem. Eu queria então que nesse momento vocês podem colocar também as vossas intenções, né? Coloquem as pessoas que estão ligadas a vocês, né? Vocês podem nesse momento falar o nome em voz alta, podem simplesmente pensar neste nome, podem escrever se vocês quiserem escrever, né? Vamos colocar então todas as intenções daqueles, né, a quem nós estamos ligados e que pediram, né, as nossas orações. Senhor Deus, recebe as nossas orações, recebe a entrega que fazemos de nós mesmos, recebe o nosso coração e o nosso desejo de que cada um de nós seja verdadeiramente instrumento da Tua paz, do Teu amor e da Tua palavra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Talvez você possa perguntar por que eu disse perdoai as nossas ofensas e perdoai as nossas dívidas. Não é só porque alguns rezam ofensas e outros rezam dívidas. É porque, na verdade, a palavra em grego, por sua vez, que é a língua em que o Pai Nosso foi trazido até nós, serve tanto para se referir às ofensas morais, né, quanto para se referir às dívidas em si, né? Dívidas financeiras, né? Porque entre os hebreus, né, entre aquele povo, havia justamente um ano em que se fazia o perdão de todas as dívidas, né? E o povo sofria na miséria, né? Então Jesus usou essa palavra não por acaso, né? Mas porque era necessário que os homens fossem capazes de perdoar sempre, em todas as circunstâncias, até mesmo quando isso, né, ferisse, né, os interesses financeiros do poder. É muito bom estar aqui com vocês, né? Me perdoem se eu falei demais, né? E amanhã, né, nós estaremos aqui mais uma vez às 18 horas para esse nosso encontro, né? Esse nosso encontro em que nós vamos falar, né, de um tema, vamos relaxar, né, meditaremos primeiro, né, relaxaremos, etc. E depois então nós vamos rezar, tá?
Obrigado por todo mundo que estava aqui, tá? E conto com vocês amanhã, né? E se acharam bacana, convidem outras pessoas para que venham participar com a gente, tá bom? Um abraço para vocês, pessoal. Até amanhã.